Para você se chegando agora, presta atenção que o clima em Brasília ainda é de tensão. Lula tenta mudar o foco após derrotas e avalia retaliar Davi Alcolumbre. Governo impulsiona o fim da escala 6x1 e desenrola enquanto avalia reação a Alcolumbre. Distinto de Messias pode ser decidido nessa semana, ou o destino, né, do Jorge Messias, que nós estamos comentando aqui. Será que ele continua ou não? A derrota foi tão humilhante que Jorge Messias disse que não teria condições de continuar na AGU, pois teria que lidar com membros do STF, membros do Congresso Nacional diretamente, segundo ele, pessoas que traíram ao não aprovar ou trabalharem pela rejeição do nome de Jorge Messias. Algo que não acontece nesse Brasil há 132 anos. Mas tudo tem a primeira vez, não é? O governo de Luiz Inácio Lula da Silva começa a semana tentando virar a página. Em 2 dias, levou 2 derrotas seguidas. O Senado rejeitou Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, algo inédito desde 1894, e o Congresso derrubou o veto ao PL da dosimetria, que beneficia os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Reservadamente, integrantes do governo discutiram medidas de retaliação ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com demissões de indicados ligados ao senador. O martelo ainda não foi batido e depende do aval de Lula, que espera a temperatura baixar e foca em pautas econômicas. A grande verdade é a seguinte, tá? Lula quer, porque quer, retaliar o Davi Alcolumbre, mas a grande verdade é: e como é que ficaria o próximo indicado de Lula? Lula irá abrir mão de indicar um ministro ainda dentro desse mandato? E caso Lula não for eleito? O negócio agora, Lula está com a batata quente na boca. Por um lado, se ele não indicar, pode acontecer dele não ser eleito e aí, né, ele não ter ali indicado essa vaga para a Suprema Corte. Agora, se ele também indica e entra em retaliação ao Davi Alcolumbre, poderá sofrer mais uma humilhação. Pois é. O Lula, ele foi aconselhado a adiar a indicação ao STF e ainda chamou, né, de filho da P. Você sabe o que Lula quis dizer, não é? Reportagem do portal Metrópolis. Aconselhado a adiar a indicação do Jorge Messias ao STF, e ele xingou quem fez essa proposta para ele. A gente vai ler juntos a matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Aí, Andresa colocando que o presidente Lula acredita a derrota do Messias lá no Senado não só ao Davi Alcolumbre, mas a ministros do STF que também trabalharam contra. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. O César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome do Messias
da mesma forma como comanda a pasta. Indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias como forma de retaliação. Caso isso ocorra, será a terceira troca promovida por Lula no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Já teve o Flávio Dino, que tornou-se ministro do Supremo, e o Ricardo Lewandowski. A segurança pública será um dos principais temas das eleições, segundo as pesquisas, e o governo ainda não apresenta resultados consistentes nessa área. A cada troca de comando, a equipe é reestruturada, o que compromete a continuidade do trabalho. Entre os possíveis nomes para o Supremo, o ministro do TCU, Bruno Dantas, responde aos que afirmam que chegou a sua vez, dizendo que não há entusiasmo. De forma diplomática, afirma que a rotina no TCU é mais compatível com o seu momento atual, uma maneira de indicar que ninguém quer ser o próximo a se desgastar. Na avaliação do Lula, segundo relatos, o MDB votou contra o Messias na tentativa de emplacar o Bruno Dantas lá no Supremo Tribunal Federal. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, também está no banco de reservas, mas há reservas quanto ao nome dela. Em conversa recente com o presidente, a ministra teria afirmado que recebe menos do que os seus colegas no STJ, e o Lula repassou a informação, mas foi alertado de que a versão não correspondia aos fatos. Daniela é um dos nomes cotados para o Supremo, em meio à crescente pressão para que seja indicada uma mulher. Dos 10 ministros atuais, há apenas uma mulher, a Carmen Lúcia, que está para se aposentar também. As aposentadorias aí próximas são do Luiz Fux, em 27, depois vem em 28, depois vem a Carmen Lúcia em 29, e em 2030, o último ano desse próximo governo, que vai entrar depois do presidente Lula, ou até mesmo com a reeleição dele, que é do Gilmar Mendes, em 30 de dezembro de 2030. Ou seja, essa indicação de Gilmar Mendes, se ele não adiantar a aposentadoria dele como o Luiz Roberto Barroso fez, ele deve ter a indicação só com outro presidente depois desse que vai entrar agora a partir das eleições de 2026. Ou, mais uma vez, a reeleição do presidente Lula. Ele tem dito que é ele o candidato, tem dado algumas declarações de que ainda não está definido, mas ao que tudo indica, ou pelo menos as pesquisas vão mostrando, o presidente Lula é quem sai para a reeleição nesse ano do lado da esquerda. A gente vai seguir acompanhando todos esses bastidores também, que essa história do Jorge Messias ainda vai longe. Vai longe ainda e muito. Para você ligado aqui comigo, você chegando agora, não esqueça de deixar o like no canal do YouTube. Tá me acompanhando na Terra FM 89.9. Conheça o nosso canal do YouTube também. Estamos ao vivo em áudio e vídeo, e o nosso jornalismo da Terra FM tem sequência. Exatamente. Ela comentou aqui, a jornalista lá do Portal Metrópolis, sobre o que vai acontecer no ano que vem, né? Se por um acaso Lula segurar a indicação ou correr o risco de ser negado mais uma vez, e se o Flávio Bolsonaro for eleito, o Flávio poderá indicar 4 ministros da Suprema Corte. E supondo que não haja impeachment durante o governo de Flávio Bolsonaro, tá? Haverá um equilíbrio. Se houver impeachment, Flávio Bolsonaro indicará mais ministros para a vaga da Suprema Corte. O que está sendo tratado por analistas jurídicos e analistas políticos também é de que haverá um equilíbrio na Suprema Corte, onde passaríamos da maioria que foram indicados aí pelos governos passados e também o atual governo do PT, haveria um equilíbrio, pois passaríamos aí de 2 ministros, né, indicados no governo Bolsonaro, para então 6 ministros indicados por Jair Bolsonaro e também pelo Flávio Bolsonaro. Isso se não tiver impeachment e se por um acaso o Lula não conseguir aprovar um novo nome ainda nesse restinho de mandato que ele ainda tem aqui ao longo do ano de 2026. Os bastidores em Brasília pegando fogo e a gente destacando aqui para você. Com a eleição de Flávio Bolsonaro e a não indicação de um nome ainda esse ano,
a direita poderá ter indicado, então, até o final de 2030, a maioria dos ministros da Suprema Corte. É claro, é por isso que Lula está correndo ao máximo, e Lula está naquela velha história, né? Que a gente sempre comenta no interior. Ele está entre a cruz e a espada. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Essa é a grande verdade. O caminho de Lula seria uma reaproximação com o Alcolumbre, não uma retaliação como ele está estudando, que é ali a retirada de cargos, demitir as pessoas que foram indicadas pelo Davi Alcolumbre. Em meio a tudo isso, os bastidores em Brasília Davi Alcolumbre sabe, matematicamente falando, que o próximo presidente do Brasil é o Flávio Bolsonaro e por isso, né, costura essa aproximação com a direita, né, com ali ligações entre a centro-direita. Inclusive, o Davi Alcolumbre está dando o aval para que a Federação PP, que é o Partido Progressistas, e o União Brasil, que é o partido da qual ele faz parte, siga num apoio ao Flávio Bolsonaro, que seria aí para Lula terrível, pois são dois dos maiores partidos de centro, de direita, que estariam ali então apoiando o Flávio Bolsonaro e não Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu disse para você, o bicho está pegando, o Lula está tentando baixar a poeira, mirando, né, aí nessas novas pautas, essa campanha, né, eles até começaram essa campanha nacional pelo fim da jornada 6x1, a proposta reduz limite semanal de trabalho para 40 horas, com 2 dias de descanso. É polêmica essa pauta, hein? Embora seja uma pauta vinda da esquerda, ela faz parte de uma pauta mundial, onde a esquerda luta por essa redução de dias de trabalho. Isso não é uma pauta apenas do Brasil, tá? Essa pauta ela vem de outros governos também da esquerda, é uma pauta mundial da esquerda, a redução então aí dessa escala de trabalho 6x1, ou seja, você trabalha 6 dias e folga um dia. Fácil o exemplo, você trabalha de segunda a sábado e folga o domingo. O que eles querem é trabalho de segunda a sexta e 2 dias de folga. É uma pauta eleitoreira, uma pauta popular. Se você chegar hoje em qualquer empregado, né, e dizer para ele, você vai ganhar a mesma coisa, mas vai trabalhar de segunda a sexta, muitos vão querer isso, né? Muitos vão querer isso. E eu até penso que muita gente da direita, principalmente ali os parlamentares, estarão aderindo, né, a essa matéria, e porque é algo eleitoreiro, né? Quem vai querer ficar contra algo que diminui, por exemplo, a carga trabalhista? É óbvio, isso vai gerar impactos na nossa economia, isso vai gerar, por exemplo, para futuras contratações, né? Tem o impacto, tem o peso, sim. O empresário contrata alguém hoje, digamos, por 2.200, sendo que o salário mínimo é 1.600. Então, né, tem alguma bonificação aí. Tem alguma... Isso eu estou dizendo de cargos ou de profissão que não tem piso, né? Piso regional, piso nacional. E suponhamos, uma questão em debate é essa de as próximas contratações. O empresário ele não pode reduzir o custo, mas ele pode demitir o funcionário e contratar alguém, por exemplo, por um salário mínimo. Por isso eu estou dizendo para você, para um cargo onde não se tem piso, não tem regulamentação ali dizendo que a pessoa tem que ganhar mais do que um salário mínimo. Então o empresário, ele trabalha matematicamente. Ele trabalha e cá entre nós, né? Muitos empresários aí quebrados nesse país, de tanto imposto, tanta carga tributária, ele vai fazer as contas. A longo prazo, compensa demitir um funcionário
e contratar novos funcionários com um salário reduzido? Porque a lei não vai obrigar a pessoa a pagar menos de um salário mínimo em uma função que não se tenha regulamentação de piso, da categoria, sindicato, essas coisas. Então é aguardar o que vem por aí. Outra pauta eleitoreira, né? Pauta popular de Lula é essa. Lula promete perdão de caloteiros em ano eleitoral. O governo lança o Desenrola 2. Com uso do FGTS para quitar dívidas, a primeira edição renegociou 53 bi para 15 milhões de brasileiros. De repente você que está aí endividado pode procurar então saber mais aí sobre esse programa do governo Desenrola 2. Você pode usar o seu FGTS para quitar as suas dívidas. Eu só achei pouco, são até 20% você pode usar do teu FGTS, né, para quitar as dívidas. Em muitos casos não é o suficiente, né? Aqui, dando sequência, Messias conversou com... Opa, pulei. É isso. Agora falando um pouco sobre o Flávio Bolsonaro. O Malafaia, ele declarou apoio ao Flávio Bolsonaro. Eu sou amigo, não inimigo. Pastor Malafaia disse que não é manipulado por opiniões de bolsomínios e que deu a declaração de apoio na hora certa. Malafaia, né, que vinha se arrastando aí, chegou a duvidar se o Flávio Bolsonaro realmente seria o indicado de Bolsonaro, agora acabou declarando então o apoio aí ao Flávio Bolsonaro. Um outro apoio que ainda é tímido, vai não vai, vem não vem, questões familiares, é o apoio ali da Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, que ainda está aí em aberto. Mas, segundo aí alguns jornalistas, essa situação ela vai acabar sendo resolvida breve. Os bastidores é que ela sim estará fazendo aí um apoio público ao então candidato da direita, Flávio Bolsonaro. Aqui no estado de Rondônia, olha que loucura, minha gente. Olha que doideira esse negócio. Eu vou até pegar aqui a matéria lá do portal Metrópolis. Embora seja um assunto local, mas tem peso nacional, eu vou estar destacando para você. Um homem foi preso aqui em Rondônia por ameaçar de morte o presidenciável, o Ronaldo Caiado, governador do estado do Goiás. Presta atenção nessa loucura aqui, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, o áudio tá baixo, né? Deixa eu só retornar aqui, vou colocar o áudio bem bonitinho agora para você que acompanha aqui a Terra FM. Vamos lá. O Rio de Rondônia prendeu um homem acusado de ameaçar de morte o ex-governador Ronaldo Caiado. A detenção aconteceu em Porto Velho, na última quinta-feira, dia 30 de abril. As investigações apontaram que o suspeito enviou as mensagens pelas redes sociais do político. Depois de identificar as ameaças no Instagram, o pré-candidato à presidência registrou um boletim de ocorrência. A identificação do autor foi realizada pela Polícia de Goiás. Os dados foram compartilhados com a Corporação de Rondônia, que ficou responsável por localizar e deter o investigado na capital do estado. Mesmo com a prisão, o homem foi liberado para responder ao processo em liberdade. Ele assinou um termo de compromisso e deverá se apresentar à justiça sempre que for convocado pelos magistrados. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades. O caso segue em andamento para apurar as motivações das mensagens direcionadas ao político do PSD. E para ter mais informações, acesse e se inscreva no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV. Muito bem, para você ligado aqui no nosso Jornal da Terra, olha, tem maluco para tudo, né, minha gente? Tem maluco para tudo. E tem muita gente que pensa tanto de um lado quanto do outro, né? Nós estamos falando aqui de um pré-candidato aí de direita, talvez, né? Eu não sei, mas a pessoa pode pensar, pô, o cara aí ameaçando, talvez, né? Pode ser alguém de esquerda ameaçando alguém de direita e pode ser ao contrário também. Tem maluco pra tudo. Tem maluco pra tudo. E não pense que você, ao se esconder por detrás de um computador, de um celular, que você está seguro para cometer esse tipo de coisa. O homem foi preso em Porto Velho após ameaçar de morte o ex-governador do Goiás e pré-candidato à presidência da República, o Ronaldo Caiado. Segundo as investigações,
As ameaças foram feitas pela internet, olha só. Em comentários publicados no perfil oficial do político do Instagram. Após tomar conhecimento das mensagens, Caiado registrou um boletim de ocorrência e que deu início às apurações. Esses dias, um outro também, esses dias não, né? Pelo menos uns 2 anos, se eu não estou enganado, do Nordeste, o cara tinha uma faca, né, de churrasco, bonita, escrito Bolsonaro. Pegou aquela faca e falou, aqui, ó, pra cortar a cabeça de petista, aqui, pra cortar a cabeça do Lula. Passou do ponto, né? Foi preso e deve estar respondendo aí pelo crime de ameaça. Arrumou um problema pra vida de graça, numa brincadeira ali, talvez de churrasco, né? Alguém filmou, colocou isso nas redes e já era, meu irmão. Já chegou a Polícia Federal e aí já era, né? Mas que loucura, né? As coisas acontecem desse jeito, tem louco pra tudo. Trabalha contra, né? Eu não gosto do Caiado, rapaz, usa as redes sociais, fala que você é doido votar num cara desse, né? Ou então não gosta do Lula, usa as redes sociais, usa, né, a rua, né, nas comunidades, nas comunidades evangélicas, no bar, no trabalho, seja onde for, né? Não, olha, você é doido votar nesse cara, vai votar no Bolsonaro não, vai votar no Lula não é? Tem outra... É loucura, minha gente, é isso, né? Isso. Tem algumas coisas que fazem parte do gamer, né? Tem muito juiz que, principalmente agora, por exemplo, o Flávio Bolsonaro está sendo processado, né? Investigado pela Polícia Federal. Ainda parece que precisa do aval do Lula, se o Lula realmente quer denunciar o Flávio Bolsonaro. Há sinais que sim, né? E aí o que acontece? Mas tem muito juiz que encara algumas... Aquilo, né, que uns chamam de calúnia, chamam de ataques, ofensas. Tem juiz que encara isso normal, como fazendo parte ali do jogo eleitoral, né? Agora, ameaças, isso é um negócio realmente feio, tanto para um lado quanto para o outro. E como eu disse, use a força das redes sociais para poder pedir voto, né, para o candidato. Eu sou de direita, quero o Flávio. Não, eu sou de esquerda, quero o Lula. Vai usar as redes sociais para ameaçar o ex-governador de Rondônia, que é presidenciável, o cara que está lá pelo Goiás, né, longe daqui, obviamente, né, arrumou um problema para a cabeça, beleza? E aí se, né, somado a outras coisas, se tiver, já teve problema com a justiça, né, aí acaba se complicando mais ainda. Para você ligado aqui na programação da Terra FM, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo horário de Rondônia, 7h07. Para você que está comigo em outro estado, pelo horário de Brasília, 9h07. Rondônia, 8h07, não 7. Pelo horário de Rondônia, 8h07. O de Brasília, 9h07. Um beijo especial para você. Continue ligado na programação da Terra FM. No YouTube, Fábio? Não. Agora a gente encerra a transmissão no YouTube e você pode baixar o aplicativo da Terra FM. Tá chegando aí a Simone com muita música, um programa alto astral com a energia lá em cima para você que segue na programação da Terra FM. Nosso bom dia todo especial pelo horário de Brasília às 8, de Rondônia às 7 da manhã. Estarei de volta amanhã. Beijão, valeu! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.